Olá, amigos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ANRA Cast. E se liga, você praticamente está participando do nosso congresso para universitários e jovens, aqui do estado de Rondônia, da parte norte de Rondônia. E você é nosso convidado especial a acompanhar os outros 3 episódios. Esse é apenas o primeiro, então fica ligado que nós também teremos outros participantes aqui. Você precisa curtir, precisa compartilhar esse conteúdo. E se você está nos assistindo pelo YouTube, já marca aí o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Eu me chamo Bruno, líder de jovens aqui da parte norte de Rondônia. Estou acompanhado do nosso coordenador de universitários, Henrique. E aí, Henrique, tá animado? Animado demais, um prazer estar aqui com vocês nessa versão jovial né, do nosso ANRA Cast. Beleza? É uma bênção estar aqui, pastor. Obrigado pelo convite. E claro, o convidado especial desse episódio, pastor Michelson Borges. Ele já falou com a gente na plenária e agora topou participar desse podcast. Pastor, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Chegou essa madrugada, vai passar o dia na correria, já viaja na madrugada também. Obrigado pela disposição. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Só para que os amigos da internet saibam, temos aqui um auditório muito simpático, né? Então é um podcast ao vivo. Alegria ter vocês aqui também. São os convidados VIP, né? Os convidados VIP aqui. Muito bom. Sejam bem-vindos, então, né? Sejam bem-vindos. E vocês também. Não se esqueçam de escutar os próximos episódios, porque cada episódio aqui é inédito. Agora vamos entrar direto à temática, sem mais delongas. Henrique, sobre o que nós iremos conversar? O tema de hoje é o universitário adventista e a manutenção da fé em outras instituições, ou seja, instituições que não são ligadas à igreja, né? Tanto privadas como também públicas. Esse é o nosso tema de agora, pastor. Olha, ainda bem que você é do meio universitário secular, se assim eu posso dizer. Eu não tive a experiência de partilhar desse meio. Minha vida foi estudando na escola adventista, sou pastor, então fiz teologia numa universidade adventista. Eu vou moderar e vocês vão falar sobre esse desafio que, confesso, tenho pouca experiência. Mas Henrique, ele trabalha no meio universitário, ele tem uma função aqui na Universidade Federal de Rondônia, na UNI. Faz o que lá, Henrique? Eu sou psicólogo da instituição, né? Trabalho com saúde mental dos servidores, tanto dos docentes quanto também dos outros técnicos ali. E por estar nesse meio, com certeza tem conhecimento desses desafios do jovem cristão em meio universitário. Com certeza. Atualmente, profissionalmente, trabalho lá, mas a minha formação também foi numa universidade, só que no contexto privado, de cunho luterano, né? Não era uma outra fé, né? Uma outra religião, mas não era adventista. Então, tenho uma experiência na privada, com outra religião, né, os luteranos, e a experiência agora profissionalmente numa instituição federal. Então, vai ter muito a contribuir. Um pouquinho. Pastor Michel, o senhor tem uma ligação muito forte com os universitários. Sua formação é em jornalismo, depois em teologia, e hoje serve a Casa Publicadora Brasileira, se conectando e se comunicando também com esse meio acadêmico, esse meio universitário. Eu não tenho dúvidas que o senhor vai contribuir também com esses desafios. E imagino que o senhor recebe também perguntas, buscando ali, pessoas buscando entender como lidar nesse meio. Um dos materiais que os jovens usam há muito tempo, o senhor que produziu um estudo bíblico contextualizado a esse meio universitário, a gente entende que o senhor vai contribuir muito.
Eu acho que dá para contribuir nos 3 aspectos, né? Porque a minha primeira formação foi na Federal de Santa Catarina, em jornalismo, década de 90, faz um tempinho já. Depois eu cursei o mestrado em teologia no NASP, então tenho experiência da Federal, tenho experiência do internato adventista, né? Em parte ali, 5 anos, 5 férias. E mais recentemente eu concluí uma pós-graduação numa privada, né? Numa universidade lá do Rio de Janeiro, uma instituição privada, em biologia molecular. Então dá para ter uma visão aí dos 3 universos, né? Eu estou no universo, tu está em outro e ele é o combo. Pronto. Deu certo. Agora... Assim, e tem o detalhe da lição dos jovens, né? Juntamente com a jornalista Agatha Lemos, somos editores da lição dos jovens e temos feito um trabalho ali com muito carinho para alcançar esse público que é muito especial para nós, para a igreja. Contexto bíblico. Contexto bíblico, esse é o novo nome. Se liga. Pastor Michelson falou que nós temos um auditório aqui e ele mencionou lição da escola sabatina. Se você está escutando ou assistindo esse podcast e ainda não fez a sua assinatura, Pastor William, nosso departamental, vai ter que me pagar por isso. Faça a sua assinatura. A lição dos jovens está fantástica. Passou por uma reformulação e abençoou esse nível de universitários, trazendo profundidade, trazendo conteúdo bíblico. Para vocês terem uma ideia, a lição ela foi reformulada nos Estados Unidos, ela vem da Associação Geral, é um impresso, é um conteúdo mundial, né? E isso é legal porque promove a unidade da igreja durante todo um trimestre, todo o tempo, né? Nós estamos estudando tanto os adultos quanto os jovens o mesmo tema, isso realmente cria a unidade. E ela foi reformulada lá na Associação Geral com o título Inverse. E aí a gente pensou, poxa, que desafio agora tentar trazer essa ideia do inverse, ou seja, você inverte o seu modo de pensar, cosmovisão, né? Acabamos de falar sobre isso ali na plenária, e ao mesmo tempo você está dentro do verso, inverse. Ok. Pensamos, que tal contexto, com M, a brincadeira com a palavra, não está errado lá, foi intencional, contexto, ou seja, nós queremos entender a Bíblia em seu contexto e com o texto. Queremos que o texto esteja conosco o tempo todo. Aí batizamos a lição nova com esse nome e também fazemos algumas adaptações, claro, para a nossa cultura brasileira. O brasileiro gosta muito de meme, né? Então a gente resolveu colocar em toda as a abertura. Tirinhas. Sim. A gente cria lá as tirinhas, né? Quem gosta da tirinha aí? Opa, bom saber. E a parte de quarta-feira, que é a sessão hipertexto, também criamos ali. Então a gente não só traduz e publica, pura e simplesmente, a gente também produz algum conteúdo para vitaminar a lição. Temos também a parte do pequenos grupos. Sim. Quem escreve são os departamentais de jovens das uniões, né, que nos mandam os textos. Tem a agenda jovem, então a ideia é que a lição fosse também uma espécie de agenda, para a pessoa estar com ela o tempo todo e estar bem informada ali. QR Codes para conteúdos extras, né, vídeos e outras coisas mais. Então fica aqui o recado. A lição de jovens é especial. Se você não fez a sua assinatura, ainda dá tempo. Agora vamos para o tema desafios. E óbvio, eu vou começar pelo maior deles, o mais polêmico. Sou universitário numa universidade secular ou privada que não compartilha da mesma fé. Com certeza vou ter problema com o sábado. É polêmico, sim ou não? Sim. Quem aqui já teve problema com o sábado? Ou todo mundo quase, né? Quem não teve, tipo, que nem eu. Não tive. Mas a maioria das pessoas tem. E aí? Henrique, já teve problema? É o seguinte, na minha graduação, que foi uma graduação de 5 anos, na federal, geralmente é um tempo integral, né? Eu optei na época eu trabalhava na associação, optei por fazer à noite na luterana. Então, a sexta, né, quem vai estudar à noite, a sexta sempre já é uma questão ali, né, o início do sábado e tudo mais. Mas a minha experiência é uma experiência muito boa, porque como eu estava numa instituição de confissão religiosa, eles sempre me respeitaram. Apesar até, inclusive, da minha coordenadora de curso ser ateia declarada, mas desde que eu cheguei para ela, expliquei ali, ela me ajudava na prática mesmo com aquilo, inclusive alterando disciplinas, e eu tive o privilégio, que muita gente não tem esse privilégio, é um desafio, de formar com a minha turma. Então eu pagava disciplinas em outro horário e eu consegui formar em 5 anos. Então assim, tive essa baita ajuda, nunca participei de nenhuma atividade nas horas do sábado e consegui me formar
com a minha turma. Mas eu sei que isso é fora da curva. Foi muita oração e Deus colocando pessoas ali no caminho com o coração aberto. Mas eu sei que os meus universitários aí, dependendo de onde estão, ainda passam um aperto, apesar de termos avançado em alguns contextos, né? Tem um julgado recente do STF reforçando ali o nosso direito, né, da liberdade religiosa, mas a gente sabe que quando a pessoa quer ser pedra no sapato, ela atrapalha muito a vida. E o problema, ou melhor, o desafio, não é apenas sobre a questão da grade, né? Mas também uma questão de defesa, de cosmovisão, como vimos ali. Há um embate, muitas vezes, ferrenho, do porquê você é um guardador do sábado, um sabatista. E aí, pastor? Esse embate tem a ver com a nossa cosmovisão? É importante termos uma base sólida para poder lidar, não só com o desafio de uma grade, mas de embates a respeito da guarda do sábado? Por incrível que pareça, na Federal eu tive só 2 vezes situações desafiadoras. Eu não gosto nem de colocar assim, eu tenho um problema, né? Porque a gente chega pro professor e fala, professor, eu tenho um problema. Não tem problema. Aí já deu ruim, que ele já fica armado, né? Problema? Não. Tem uma situação aqui que a gente pode resolver, né? Você já vai com a solução, né? Eu tive uma situação dessas que foi com um professor de cinema, se eu não me engano, que marcou uma prova para o sábado, ou para sexta-noite, né? Mas de boa, cheguei lá, expliquei a situação para ele ficou até surpreso, porque primeira vez acho que eu fui o primeiro adventista lá no curso de jornalismo, primeiro espécime, assim, que eles conheceram, né? E aí, nesse caso, você... E pelo jeito único da espécie também. Eu sei que recentemente teve um jovem lá que fez o mesmo curso, né? Ali na Federal. Conheço, inclusive. Mas, assim, primeira coisa, você tem que ser uma pessoa legal, um amigo, um cara disponível, um cara ético, entendeu? Teve um caso que até hoje eu sempre lembro disso, um amigo lá, cabelo assim na cintura, roqueiro, cantava numa banda de rock, heavy metal lá, e aí nós estávamos na recepção do curso, ele tinha uma garrafa de café ali, e ele chegou lá, pegou o cafezinho dele e falou, ei, Michel, quer um cafezinho aí? Aí eu falei, amigo, obrigado, eu não bebo café. Aqui, a tua religião não permite? Eu falei, não, minha religião permite tudo, né? Eu sou livre. É que o café, olha, tem cafeína que faz isso. Ele assim, cara, você tem razão, jogou fora. Então, cara, achei interessante, né? Quer dizer, quando você apresenta a sua fé de uma forma coerente, racional, lógica, alguns podem, a maioria talvez não vá concordar, mas vão pensar, pô, o cara sabe o que faz, sabe por que crê, né? Sim. Então, na questão do sábado, a mesma coisa. Sempre procurei, assim, apresentar de uma forma tranquila, apresentar de uma forma racional, coerente, né? Você tem que ser um bom aluno. Não vai ser nota 10 em tudo, óbvio, mas você tem que ser um cara legal que dá um bom testemunho o tempo todo, né? E eu creio que é até uma segurança para a nossa fé quando você já marca esse território, né? Eu gostava de ir com camiseta da igreja, assim, Jesus, não sei o quê, campanha de evangelismo. Eu dei estudo bíblico na Federal lá porque eu usava um chaveirinho JA. Deixava pendurado aqui no bolso da calça um chaveirinho, jovens adventistas. E um dia na fila lá da fotocópia, um rapaz perguntou, você é adventista? Eu falei, sou. Poxa, eu estudei numa escola adventista lá na minha cidade quando eu era criança, que legal, eu tenho boas recordações. Aí a conversa foi avançando, nos tornamos amigos e eu convidei para fazer um estudo bíblico. Legal. Hoje ele é jornalista em Brasília. Por conta do chaveiro. Por conta do chaveiro. Do JA. Do JA. Não qualquer chaveiro, não é qualquer chaveiro. Então, assim, quando você é coerente, você é um cara que não se afasta também, assim, é o ET estranho. Sim, não, você é um cara, né, que tem um convívio, vai até onde dá para ir, você tem uma religião que te ajuda a ter esse bom senso, as pessoas respeitam. E a segunda ocasião em que eu tive uma situação desafiadora com relação ao sábado foi na formatura. E foi normalmente é no final de semana. E foi muito interessante, porque assim, o pessoal estava lá, nós estávamos ali, tinha uma escadaria no curso, a gente ficava sempre ali na escada, era a escada do jornalismo, né? Batendo papo ali antes da aula e tal. Estávamos ali na escada e o pessoal lá numa comissão organizando a formatura, baile, colação de que seria e tal. Aí vem lá da sala um colega dizendo, Michelson, tudo bem e tal, eu sei que você não vai ao baile, mas lá com a gente você vai, né? Aí eu falei, puxa amigo, eu queria muito lá mesmo, eu ficaria muito feliz, mas eu acabei de saber que vai ser no sábado, na tarde de sábado. E você já sabe. Aí ele assim, puxa, esquecemos. Você guarda o sábado, cara. Peraí. Ele voltou para a sala, demorou alguns minutos, ele veio até mim novamente e disse assim, nós mudamos o horário. Vai ser para depois do pôr do sol, você vai participar com a gente. Cara, eu fiquei tão feliz. Legal. Então, assim, eu vi como Deus, ele me honrou, né?
pelas vezes em que eu tive que abrir mão de certas coisas, né? No fim do curso lá, eu dei um grande conflito condensado para cada professor, para cada colega de classe, né? O meu TCC, depois quem sabe a gente pode falar sobre isso, como usar o seu TCC para honrar a Deus. O meu TCC foi um livro-reportagem sobre a chegada do Adventismo ao Brasil, que hoje é um livro da CPB. Então, ali no curso, vários colegas e os professores conheciam naquele momento mais sobre a nossa história da igreja do que muitos adventistas, né? Por terem contato com o teu material. Na defesa que eu fiz, a apresentação do trabalho. Então, como deixar uma marca, né, pessoal e também por meio do TCC. Depois eu posso contar do TCC de Biologia, como é que foi. Perfeito. Claro. Mas, Henrique, interessante que o pastor ressaltou que não podemos ser extraterrestres. Verdade. Tem que ser relacionado. Porque tem muitos jovens que já entram no contexto universitário falando assim, não posso me misturar, e já cria uma barreira. Não é legal, não tem uma boa relação com os professores e exige o respeito pela sua liberdade. Então esse não é o caminho. Não é. Você tem que abrir portas. Né? Você tem que abrir portas. Então, você tem que se envolver em atividades extracurriculares, iniciação científica. Eu também tive essa boa experiência de, no que era possível, estar ali sempre envolvido, ter o bom respeito da turma, né? Ao ponto também de ter experiência, como o pastor Michelson falou, de aquele almoço que ia ser no sábado, de confraternização da turma. E quando alguém colocava, sempre tinha alguém. Não era nem eu que tinha que levantar a mão e falar. Alguém falava, não dá para ser por causa que o Henrique não vai estar ali. Então, eu era um dos líderes da turma. Então, assim, para eles era bom que eu estivesse no meio deles. Então, eles mesmos já davam um jeito ali. Se Deus te permitiu ser aprovado no vestibular e entrar no ambiente acadêmico, é para você ser luz lá. Porque é um ambiente árido, sem dúvida nenhuma, mas Deus precisa de testemunhas lá. Aí vem o passo anterior, não sei se eu posso já mencionar agora. Claro. Mas, o preparo para isso. Eu tive a bênção de ir para a faculdade recém-convertido. Eu fui batizado em 91, dezembro. 92, começo do ano, eu já tinha me mudado para Florianópolis, porque eu sou de Criciúma, 200 quilômetros da capital, né? Então, mudei para Florianópolis, passei a morar numa república lá, depois numa pensão. Mas cada ano tinha que mudar de lugar, porque aumentava o aluguel e a gente tinha que trocar de casa, né? Mas é uma aventura. E aí, eu tinha passado antes 3 anos, o ensino médio quase todo, estudando sobre criacionismo, porque eu não era criacionista, não era adventista. Então, o processo de conversão meu foram 3 anos de luta, de estudos, tudo que eu pude ler sobre apologética, eu li, né? Então, eu cheguei lá na faculdade preparado, né? Inclusive, meu blog Outra Leitura, ou no criacionismo.com.br também, são 2 blogs que eu tenho, tem lá à direita assim, um bannerzinho, você precisa ler. Clica lá, tem uma lista de uns 20 ou 30 livros que eu coloquei em ordem para formar uma boa cosmovisão para enfrentar o mundo acadêmico. Legal. Você vai se deparar com ideologias, com filosofias, com ideias que vão confrontar a sua fé, sua cosmovisão. Mas se você pesquisou isso antes, você pode até talvez não saber exatamente o que ele está falando, mas você sabe que existe uma resposta para aquilo, você sabe onde está a fonte para você pesquisar. Então isso não vai surpreender mais, não vai te assustar mais, não vai ser novidade. Agora, se você cresceu só no ambiente da igreja, e, claro, escola sabatina, lição é uma bênção, sermões e tal, mas talvez seja pouco para enfrentar um ambiente acadêmico como esse. Então você precisa de um pouco mais. Mas preparado, você vai brilhar, você vai ser uma bênção. Né? Então, 2 coisas. A boa relação ajuda a lidar com os desafios, e vários, não só o sábado, nós começamos falando sobre o sábado, mas são vários desafios, e também estar preparado para esse meio. Intelectualmente falando. Eu comecei uma ideia, eu acho que não terminei, né? Marcar território. Como assim? Você chega lá, camiseta, chaveiro, eu estava falando disso, né? Falou. E a galera gosta de camiseta, pelo amor de Deus. Não camiseta só isso. Promocional, Pronto. Galera tem aqui um guarda-roupa cheio. O Congresso tem camiseta? Vai com ela. Vai ter. Vai ter. E o DNA Deu certo, hein? Vai falando com de ela camiseta, pra faculdade, né? Tá e não, chegando. Não só isso, o seu linguajar, a sua postura. Por que isso é importante? Porque já de cara as pessoas sabem que você é um cristão e você com o chaveirinho no bolso não vai ter coragem de fazer besteira. Tem isso, né? Quer ver? A gente é tentado o tempo todo. Eu coloco no meu carro lá o adesivo da CPB e um da Igreja Adventista. Quando eu me sinto tentado a buzinar para alguém, eu já penso, opa, tem adesivo lá atrás. Legal. Estou brincando, isso não pode ser uma coisa, né, motivada por ícones. Porém, o que os hebreus usavam na orla da roupa lá?
né? Aquelas franjas, né? E tinham elementos da vida deles que eram lembretes de Deus. Na roupa, o quipá, na casa, no umbral da porta, tinha um trechinho da Bíblia. Eu gosto de pensar nesses lembretes. Então, o que o chaveirinho era para mim? A borla lá da roupa. O que uma camiseta era para mim? Era o meu quipá, entendeu? Um lembrete. Eu estava cercado por uma atmosfera que me fazia lembrar que eu sou um cristão, em qualquer lugar. Então, quando você marca o território, as pessoas já começam a te respeitar. Ele é um cristão. Ele não fala isso, ele não pensa assim, entendeu? É legal você expressar aquilo que você crê. Não se esconda. Sim. Não seja o chato que toda hora levanta a mão na sala de aula e diz, eu não concordo. Também não é por aí, né? Você tem que saber o momento e a forma, mas você é conhecido pela sua cosmovisão. E às vezes a gente acaba sendo tímido, né? Para falar o que a gente acredita, por achar que as outras pessoas não vão entender ou que vão achar que é besteira. Mas até na área acadêmica mesmo, no ambiente universitário, quando você começa a se deparar com algumas teorias que não tem pé nem cabeça, você fica se perguntando assim, poxa, esse cara que defende isso, que não tem pé nem cabeça, tem coragem de falar. E eu que conheço coisas, né, que na minha visão fundamentadas, que são profundas, por que eu não falo? Uhum. Agora, ele levantou um ponto interessante. Alguns aconselham o jovem a chegar meio que disfarçado, mas pelo visto aqui, seu posicionamento mete uma camisa lá, um chaveirinho do Ministério Jovem, claro. Uma voz de esperança. Uma voz de esperança. E não seja o chato. E não seja o chato, mas marca território, isso é legal. Uhum. As pessoas já percebem que você ali tem convicção daquilo que vai apresentar ao longo da vida nas relações para elas. Muito interessante. Agora, você falou um pouquinho sobre biologia. Normalmente, esses cursos trazem um desafio também muito grande, a nível do que é apresentado como verdade pelos professores ali. Você que conhece a área, como o jovem tem que... O que ele tem que saber nesses cursos de humanas, biologia e tal, para não ser surpreendido com algumas teorias que não concordamos ou conflitam com o que a gente crê? Como eu disse, né, leitura prévia e participar de eventos como esse aqui. Eu vou dar contar a minha experiência. Eu era universitário, acho que estava no primeiro ano, e graças a Deus a Associação Catarinense organizou, em todos os anos em que eu estive lá, teve congresso universitário, né? Era num colégio, no Catre, enfim, em algum local assim. Eu lembro do Dr. Naor, geólogo adventista, Naor Neves, foi uma tremenda influência para mim, estava num desses eventos. Sempre tinha algum palestrante, alguém especialista, um técnico que sabia falar com propriedade desses assuntos, como criacionismo, como origem da vida, como outras ideologias aí. Então, participe desses encontros. Para mim, era tão gostoso ver assim, nossa, não estou sozinho. Lá no curso eu era um, mas aquele congresso tinha centenas. Assim, tem mais gente que pensa como eu, que tem a mesma esperança, a mesma fé. Trocávamos ideias ali nos intervalos, né? E ouvir essas pessoas que já eram... O doutor Naor, vamos colocar o Naor aqui como exemplo, né? Doutor em geologia, né? Estudou na USP. Eu pensava, se o cara, né, tem essa formação acadêmica sólida, atravessou aquele curso com louvor, com fé. E defendendo. No nosso contexto, né? Vocês vão entender. O dilúvio na academia. Na academia, algo absurdo. E aí ele, claro, contextualizando, apresenta a grande catástrofe e tal. Ele vai por essa abordagem, mas no final das contas ele está defendendo a veracidade do dilúvio. E ele conseguir ganhar espaço é fantástico. É bom ter esses modelos, né? Sim. Jesus, sobretudo, mas ter esses modelos, né, humanos. Doutor Rui Vieira, fundador da Sociedade Criacionista, doutor em engenharia. O homem é uma sumidade, ele foi consultor do INPE, foi consultor do MEC para assuntos de educação. Tremendo, né? Fundou a sociedade, era ateu, se converteu na faculdade e fundou a Sociedade Criacionista Brasileira. Tem o doutor Naor, teve o Orlando Ritter, tem uma nova geração de criacionistas aí com doutorado também, assim, pessoal top, né? A doutora Maura, que foi diretora do Museu de Galápagos, né? Pode até convidá-la para um futuro evento aqui também, que é tremenda, bióloga, doutora em ciências. Né? Já anota, Henrique. Tem o filho do Naor, o doutor Tiago, né? Jovem, aí, está aí agora seguindo os passos do pai. Então é um pessoal que tem doutorado pós-doc e crê em Deus. Isso é legal. E defende meio acadêmico. E defende meio acadêmico, pesquisa, publica, né? Publica artigos científicos. Aí é um pessoal
acadêmico, né? Então, a questão da vida devocional também é muito importante, né? Não é só intelectual. A Bíblia tem que ser livro de cabeceira. Você tem que ir no sábado ir à igreja, você tem que orar todo dia, senão você não vai sobreviver. Você vai ser destruído, né? Você precisa estar em comunhão com Deus, sobretudo, e ter essa vida intelectual vibrante. Então, para humanas, você precisa ler livros sobre... livros apologéticos, né, que falam sobre humanismo, sobre essas coisas, de uma perspectiva cristã. Tem vários hoje, graças a Deus. Naqueles tempos lá em que eu estudei, tinha pouca coisa em português, a gente tinha que cavocar até, né? Quem é da área de ciências biológicas, aí precisa ler livros criacionistas da Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br. Da Casa Publicadora tem lá uma seção inteira sobre livros criacionistas, né? Recomendo humildemente aqui o meu A História da Vida, que é uma introdução ao criacionismo. Você não pode ir na faculdade sem ler 2 livros que eu já tive o privilégio de escrever. A História da Vida e A Descoberta, que eu escrevi com meu amigo Denis Cruz, que é uma história com personagens, mas que tem ali embutido na trama todos os argumentos mais importantes sobre essa questão do teísmo, do criacionismo. Fazendo isso, vá em paz e que Deus te use. Amém. Confiando que Ele vai também conduzir, abrir cuidar, portas, né? Abrir portas. Você falou da biologia? Sim. Então, eu cursei lá uma pós em biologia molecular. Eu pensei, como é que eu posso falar de criacionismo sem falar? Porque se eu falar vai ser complicado, né? Abertamente. Tem um jeito. Eu resolvi, então, fazer como TCC uma análise, uma revisão de bibliografia atual com o seguinte problema, a seguinte questão: será que alguém em algum lugar do mundo conseguiu propor um cenário factível para a origem da vida a partir da não-vida, que é o grande mistério, né, da biologia, digamos assim, com o qual Darwin nem lidou, não se ocupou disso, mas o livro dele fala a origem das espécies, nem falou da origem. Eu pensei, eu vou pesquisar isso aqui então, porque eu sei que desde 1950 esse assunto ocupa, né, os esforços aí dos cientistas na área de geoquímica, de biologia molecular, de biologia e tal, evolutiva, e eu sei que ninguém propôs um cenário convincente. Aí fui atrás disso, pesquisei tudo que eu pude. Hoje é fácil com a internet, né, com agora Google sim. Books acadêmico, você tem acesso a muita coisa. Chat GPT. Nem tinha nesse momento ainda. Tudo que eu pude em termos de artigos, de publicações científicas, de livros nessa área da origem da vida, eu pesquisei e a minha conclusão foi zero surpresa. Ninguém sabe. Tanto é que a teoria da panspermia cósmica, a vida veio do espaço, está voltando com força. Sim. Que é uma ideia bem absurda, né? A vida veio do espaço. Uma bactéria embarcou no meteorito, viajou pelo universo, resistiu ao frio, à radiação cósmica e tudo isso aí. E quando ela entrou na Terra, aquele calor, né, infernal da entrada ali, 1000 graus ou mais, as naves, os ônibus espaciais tinham que ter cerâmica refratária para suportar aquela temperatura de mais de 1000 graus, mas o meteorito lá, a bactéria estava ali de boa, né? Descendo ali, queimando, aí chega no chão, pá, aquele impacto ali, a bactéria sobrevive, ela sai dali com um S no peito. É uma bactéria de Krypton, né? Só pode, né? E nós somos descendentes dessa bactéria kryptoniana. Gente, será que foi essa a origem do filme? Essa é a teoria que está voltando com tudo. Por quê? Na Terra, eles já concluíram que não tem como. Não tem nem tempo. 3 bilhões de anos é pouco. Não dá. Para uma simples desistiram, então. Forma de vida da origem a todas as espécies e criaturas. Aí veio a bactéria super-homem. Então teve que vir de fora. Veio de fora, né? Aí se você perguntar, mas como é que surgiu lá? Eu não sei, né, pô? Não estava lá? Quem vai investigar isso? Como é que vai saber? Isso é bem conveniente, né? Aí depois vem desdenhar da nossa fé, né? Para acreditar num negócio desse. Aí eu fiz o meu TCC, dei um título pomposo, tem que ser, né? Claro. Nem lembro mais o que foi lá. O retorno da teoria cosmogênica, não sei o que. Sob a ótica. Sob a ótica, tem que Sob dar a esse ótica da bactéria superbactéria. Que na verdade a panspermia está voltando porque ninguém sabe explicar a origem da vida. Traduzindo o título do meu TCC foi esse. Tirei nota 10. Não falei de fé, de Bíblia, de criacionismo, entendeu? Falei de ciência, puramente, uma revisão bibliográfica, de acordo com o que a academia pede e quer. Mas mostrou a vulnerabilidade dessa falta Vocês podem fazer isso de base. No curso de psicologia, no curso de biologia, no curso de física, no curso de qualquer um de humanas. Vocês podem pedir que Deus dê essa sabedoria. Não estou dizendo que eu sou sábio aqui, né? Mas Deus dá, é Ele que dá, Ele é a fonte. Deus dê essa sabedoria para você, com o seu TCC, se formar, que é o que você quer, e também deixar uma marca e louvar a Deus com isso, né? Então você pode fazer isso, deve fazer isso. Muito bem. Galera, você que está aí acompanhando, já sabe que temos aqui uma plateia especial
e nós vamos abrir a oportunidade deles fazerem algumas perguntas, caso tenham perguntas. Então, alguém aí gostaria de lançar a braba aí? Pode, macho. Existe um senso comum da igreja, especialmente dos tempos mais antigos, né? Que quando um jovem entra na faculdade, ele vai perder a fé. Como que nós podemos mostrar para essas pessoas os benefícios de ter jovens, especialmente jovens adventistas no meio acadêmico, e como nós também podemos ajudar a mudar essa imagem de que vai ter na faculdade e com certeza aprender a fé. Henrique vai traduzir para você que não escutou a pergunta, mas eu acabei, enquanto ele falava ali, boa pergunta. O que nós estamos fazendo é perigoso, ó. É para os corajosos. É para os corajosos, porque lançou aí, o que vem dali, hein? Ó, juízo nas perguntas de vocês também. Mas foi muito boa, muito boa. Henrique, traduz para a galera aí. Quer saber o seguinte, frente a alguns jovens que de repente já saíram da igreja na época universitária, criou-se a ideia de que é um perigo estudar, vamos dizer assim, né, entre alguns. Ele quer saber como ir contra isso, que é importante que a gente se desenvolva intelectualmente e mantenha a nossa fé. De que não é uma verdade absoluta que o adventista que entra numa instituição secular para estudar perde a fé. Foi isso? Na verdade, tem uma pesquisa aí, eu acho que foi feita nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, cerca de 70% dos jovens evangélicos realmente abandonam a igreja nos tempos de universidade. Muitos depois amadurecem e voltam, né? Outros não voltam mais. E eu não sei quais são os percentuais no nosso meio, mas se realmente não foi preparado antes, se em casa não teve uma base ali, desde cedo eu procurei, né, introduzir meus filhos no criacionismo, obviamente, né, lendo para eles, quando vamos ali para a natureza, tirar lições da natureza, falar sobre, né, as plantas, os animais. Então, o papel dos pais nesse caso aí é muito importante. Claro, os que tiveram um lar adventista, que não foi o meu caso, né? Mas se você é pai e mãe adventistas, você tem que fazer isso, dar a base. Dá a base. E o jovem, quando é pré-universitário, repito, ele tem que se preparar, tem que começar a ler, participar de congressos. Quando é congresso universitário, pré-universitário também deve participar, né? É convidado a participar também. O que está lá durante o curso pré-vestibular tem que participar desses eventos. Porque se isso for feito, o percentual acho que ele muda bastante, né? Claro que também tem a questão assim, moral, a tentação. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sobrevivi como bolsista fazendo desenhos, né? Eu também gosto de desenhar, até estou voltando agora, estou tentando criar uma história em quadrinhos cristã agora, estou voltando ao desenho. Fiquei uns bons anos aí sem tempo para isso, estou tentando tirar um tempo para desestressar desenhando de novo. Então, lá na faculdade, eu ganhava um dinheirinho, um salário mensal lá, como bolsista do departamento de propaganda da universidade. E de vez em quando aparecia alguém lá no curso perguntando, tem algum desenhista aqui? Eu preciso contratar para fazer o meu TCC, para fazer um jornal, para não sei o quê, para algum projeto, né? E uma moça chegou lá, já formanda, eu estava na metade do curso, e ela queria me contratar para ser o desenhista de um jornal sobre sexualidade. E ela propôs de ir ao meu apartamento para discutir o assunto. E eu falei, olha, pode ser aqui mesmo? Vigia. Vou até tomar uma água aqui. Vigia. Só para citar um exemplo de coisas que são muito comuns no meio acadêmico. Gente, eu não pude participar de nenhum encontro regional de comunicação com os meus colegas, porque a coisa lá ficava feia, né? Eles iam e voltavam fumando maconha nos ônibus. E lá era só farra. Então eu fazia meu projeto, enviava, mas não estava lá. Não pude estar lá para defender, para mostrar e tudo mais, né? Eu lembro que eu fiz uma reportagem em vídeo, uma reportagem para a TV uma vez, eu enviei, e aí foi exibida lá, ganhei um ponto e tudo mais, mas eu não estava lá para receber nenhum louro, né, por aquilo. Porque não dava, o ambiente tem que ter esse equilíbrio. Eu podia ir em alguns lugares com eles, mas nem todos também podia. E esse caso da moça aí, tive que, vamos resolver aqui mesmo, né? E, enfim, tem essa questão da moralidade, das oportunidades para o pecado também. Se eu tivesse feito isso, meu testemunho todo ia por água abaixo. Sim. Tudo que eu estava tentando construir ia por água abaixo. Então tem o aspecto intelectual moral. E o aspecto moral também, que nesses ambientes você sabe como é que é, né? Tudo liberado, né? Então você tem que também ser um Daniel em Babilônia ali, né? Perfeito. E você também não pode subestimar o adversário. Eu acho que é uma questão também, saber onde está pisando para saber ali o que você precisa se fortalecer mais. Mas o que o pastor falou é verdade, eu vou na mesma linha. A preparação de antes é o X da questão. Quem saiu
quem saiu porque foi estudar, ou já estava enfraquecido e foi estudar, e aí uma coisa Ou já levou a estava outra. fora, né? É como a fora. questão da pandemia. Quem saiu da igreja na época da pandemia foi por causa da pandemia, ou foi porque já estava enfraquecido? Só motivo, e né? foi só uma questão. Então é mais ou menos sobre isso mesmo. Essa questão aí de você estar na vida... Veja, eu morava sozinho agora, né? Na verdade, a primeira república que eu morei foi com 2 rapazes que não eram cristãos. Depois eu conheci na igreja central, olha, frequentar a igreja, até para isso é bom, porque daí eu conheci amigos adventistas universitários. Vamos criar uma república nossa de adventistas? Legal. E aí mudei de endereço, fomos morar lá numa pensão, todo adventista. Né? E até por isso, deixa eu contar aqui rapidinho, o que meu casamento tem a ver com isso. Né? Era uma quarta-feira, eu tinha que terminar um trabalho para entregar no dia seguinte, meus colegas foram para a igreja, quarta-feira, não era nem sábado, né? Óbvio que eu ia fazer o trabalho no sábado. Mas eu falei para eles, eu não vou à igreja hoje porque eu preciso terminar esse trabalho. Aí os meus amigos disseram, vamos para a igreja sim, rapaz, que é isso? Em primeiro lugar, o reino de Deus e tal. E eu pensei, vocês têm razão. Depois Exortou forte na palavra. Não, Pesado. Vai ficar aí? Aí eu pensei, eu viro à noite, mas vou à igreja. Aí tomamos o ônibus, fomos para a igreja. Chegou um pouco atrasado lá o ônibus, aí quando chegamos o culto já tinha começado. Eu entrei na igreja central de Florianópolis e lá na frente senti uma moça com cabelos loiros, bem compridos assim, alguma energia estranha me fez sentar logo atrás dela. Eu vi que ela estava visitando a igreja, puxei um folhetinho missionário, porque você tem que ser missionário, sempre na Bíblia eu carregava um folhetinho. Dei para a moça, ela virou para agradecer. Uma missão interesseira aí também. Intencional, né? Intencional esse evangelismo. Só que eu não sei mais quem pregou aquele dia, nada. Esqueci. Eu só pensava assim, eu preciso pregar um pouco mais para essa moça para ela sair da igreja. E aí, deu certo, casamos, né? Olha, Então, se não vai pro se eu culto fosse- de Se ele quarta-feira. não fosse pro culto, É isso aí. Se eu perdesse aquele culto de quarta-feira, olha só, né? Então não perca os cultos de quarta-feira, não perca os encontros universitários, né? Tudo isso aí. Eu nem sei porque que eu entrei nessa. É que eu gosto de falar dela. É ótimo. mas já valeu a gente, manda um abraço, qual é o nome da sua esposa? Débora, o homem apaixonado, hein? O homem apaixonado. Amigos, eu acho que, contribuindo com a sua pergunta, a gente muda uma estatística começando por cada um de vocês, não é? Amém. Então, se você for fiel, se você já entrar preparado e, assim, com o Senhor, para não fazer parte de uma estatística que realmente existe e é grande, a gente consegue inverter, quem sabe, essa realidade. Estamos chegando ao fim, temos... Não, vou falar de novo que acho que não captou, hein? Tô aqui. Estamos chegando ao fim. Agora captou. 30 minutos é pouco, né? Com o pastor É Michel, isso pouco, aqui a é gente podia pouco, ficar é o dia pouco. inteiro, né? Mas você que está nos acompanhando, se liga, temos ainda outros episódios. Esse é só o primeiro episódio que está sendo gravado aqui no Congresso de Jovens e Universitários. Então, acompanhem os outros 3 que estão aí pela frente. Pastor Michel, muito obrigado por compartilhar experiências, também conteúdo. Henrique, a parceria aqui é 100%. Obrigado pela disposição, por estar com a gente, contribuindo com esse assunto. Nós vamos encerrar com uma oração e agradecer a Deus por esse momento. E onde quer que você esteja ouvindo ou nos assistindo, se puder, feche os seus olhos ou pelo menos se conecte com o céu. E eu peço que, pastor, você pode interceder e agradecer por esse momento? Certo, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, primeiramente te louvamos pela oportunidade que estamos tendo aqui em Porto Velho, Rondônia, de estar reunidos num congresso, num encontro de universitários, momentos especiais em que nós fortalecemos a nossa fé, ouvimos testemunhos que vão nos acompanhar por toda a vida, fazemos amizades que também perdurarão. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Amém. Que todos esses milhares de jovens que vieram para este local possam sair daqui renovados, fortalecidos e com o desejo de ser luz, ser missionários naquele campo que muitas vezes é tão desafiador, o campus universitário. Abençoa cada um deles, usa-nos como teus instrumentos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até o próximo episódio. Muito bom!